Regional, e hoje a gente conta com a participação aqui de alguém que liga sempre, de alguém que participa sempre do programa, e está aqui com a gente o Uriel Vilas Boas, ele que é presidente do Sindicato dos Siderúrgicos e Metalúrgicos Aposentados. A gente vai falar aqui sobre aposentadoria, fator previdenciário, uma novidade também que eu não vou antecipar ainda, o Uriel vai dar a informação aqui para vocês. A gente vai debater a questão do reajuste unificado para aposentadorias acima de um salário mínimo. Tem novidade aí com relação ao percentual, começou abaixo dos 7%, tinha uma dúvida se ia ser 7%, podia ser um pouquinho a mais. O Uriel vai trazer essa informação também com relação ao fator previdenciário. Conto com a participação também do Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e está conosco, como sempre, o Fernando Chagas, nosso cientista político. Você pode participar do programa, eu sei que quando o assunto é aposentado, as participações são enormes, então desde já liberamos o telefone para você ligar para a gente. 3014-5281. 3014-5281 para você participar aqui do painel regional, fazer sua pergunta e tirar suas dúvidas. Tem novidades aqui, eu sei que você aí em casa vai ter dúvida. Você que é aposentado, você que tem um parente aposentado, um amigo, enfim, um vizinho aposentado aí, para informá-los depois corretamente do que está acontecendo. Preste atenção aqui no programa e participe. Lembrando que dá para assistir o painel regional na tela do seu computador, sim. É só acessar www.santaceciliatv.com.br, vai lá no link Web TV e assista o painel regional no computador em qualquer lugar do mundo. Uriel, nosso fã número 1. Obrigado pela participação aqui no painel. Obrigado pelo convite. Realmente posso me considerar fã número 1. Porque o programa de vocês é muito interessante. Obrigado. Eu gosto muito do meu colega Fernando Chagas, colega que nós somos colegas de faculdade, o Carlos e Carlinhos aqui, a gente tem uma relação muito positiva. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E prometo que hoje não telefono. Hoje não está com o celular ligado ainda, né? Então tá bom. Saraiva, obrigado pela tua participação também. Obrigado, Chagas, eu que agradeço. Hoje muito gostoso estar aqui hoje com o Uriel. Até porque não só é o fã número 1, mas o Uriel é uma pessoa que todas as vezes que intervém, participa sempre com perguntas inteligentes, sempre contribuindo para o desenvolvimento do programa e do debate, né? Sim. E com o nosso amigo Chagas aqui, que está no coração aqui, né? Chagas, obrigado pela participação também. Boa noite, William, boa noite aos telespectadores, ao Carlos Saraiva e em especial ao Uriel, que se formou junto comigo e com o Raul Cristiano. Olha só, hein? Legal. Que trio, hein? Que trio. Bom, o Uriel hoje não está como telespectador, claro, hoje o Uriel aqui, como eu disse, está como presidente aí do Sindicato dos Siderúrgicos e Metalúrgicos Aposentados. E tem novidades aí com relação a esse reajuste aí das aposentadorias, né, Uriel? O que você traz de novo aí pra gente? Para quem é aposentado aí, estava naquela dúvida se essa é menos de 7, mais de 7, enfim, que novela, né? Mas hoje terminou essa novela. Em princípio. Presumo que sim, porque agora vai para o Senado. A Câmara votou, depois de longo e tenebroso inverno, muita negociação, muito entendimento, preferia dizer assim, para não dizer conchavo, e chegou-se a uma conclusão de 7,72, foi votada, essa proposta foi votada agora à noite na Câmara, vai para o Senado, mas já se prevendo que houve um acordo prévio entre todas as tendências e, consequentemente, sequer, na minha opinião, será vetada pelo presidente. Então, essa questão já eu diria que está encerrada. 7,72, que não é o 6,14, não é o 9,68, né, do salário mínimo, é um percentual assim equilibrado. Exatamente. Mas um pouquinho acima do que se imaginava, né, Uriel? Porque o que se falava ultimamente é que ficar nos 7, foi até um pouquinho além, né, Uriel? É um pouquinho além, subiu um pouco mais, ainda não é o ideal, claro, mas encerra uma novela. E penso eu que nós devemos começar uma outra novela no outro patamar. Temos que discutir a questão da Previdência em outro patamar. Seguindo o raciocínio do William, né, o Guido Mantega, ministro da Fazenda, determinou para os seus correligionários que seria 7% o limite. Foi 7,72%. Houve um ganho, enfim? Eu diria que o ganho que se considera no caso é o fato de ter havido a negociação. Ou seja, as partes se manifestaram, se entenderam, se reuniram, discutiram. Inclusive hoje... Prevaleceu o princípio democrático, né? Exatamente. Inclusive hoje a oposição, caracterizada pelo PSDB, pelo DEM e pelo PPS, apresentaram uma proposta de 8,8.
E essa proposta foi rejeitada. Tanto quanto política, né? Exatamente. Isso porque estava presente... Quando eles estiverem no poder, acho difícil, né? Eles estiveram... É por isso que as coisas não avançam. Pensavam diferente. Por isso que as coisas não avançam. E porque a questão não pode ser colocada apenas sob o prisma econômico. Tem que analisar, inclusive, o ano eleitoral, muitas coisas. Eu creio que nesse aspecto foi um avanço, embora eu ainda tenha algumas restrições pelo fato de não ter sido aproveitada a medida provisória para avançar um pouco mais em termos do atrasado e do futuro. Decidiu-se o reajuste deste ano. E a medida provisória permitiria, com algumas emendas que foram apresentadas, que já tivesse um ganho, uma recuperação das perdas anteriores, pelo menos do ano de 2005 até agora, e também que os próximos anos tivessem um critério já definido. Isso não aconteceu. Eu penso, inclusive, que isso é um desafio que está se lançando para o movimento sindical da ativa e aposentados, para se preparar no aspecto técnico, no aspecto jurídico e no aspecto econômico. Ou seja, o debate está aberto, né? Aberto, exatamente. Só se o Chagas me permitir, né? O que a gente vê, né, Uriel, e eu acho que o Uriel usou uma expressão aqui, não é o ideal, mas o que a gente vê é que todo ano é sempre a mesma coisa. Né? E em se tratando agora especificamente de um ano eleitoral, a quem interessa toda essa, vamos dizer assim, todo esse conflito de interesses que acabam envolvendo uma coisa que é direito do aposentado, que é direito do trabalhador, né? Então, o Uriel, até antes de começar o programa aqui, a gente conversou aqui um pouquinho, né? E o Uriel bem colocou a coisa aqui também, né? A coisa foge do campo econômico e político e o debate tem que se prevalecer no aspecto técnico, né? Tá certo? Ou seja, temos que caminhar para uma reforma profunda na busca de uma solução técnica em que nós não deixemos atrelados, em que cada ano o trabalhador, o aposentado, possa ser usado como saco de manobra, como massa de manobra, tá certo? Para votações, para interesses, entendeu? E políticos, né? Isso que realmente é muito triste, viu? E que a gente encontra uma situação até curiosa. O trabalhador aposentado, quando da sua vida ativa, ele fazia parte de campanhas salariais no seu sindicato. E com mobilizações, dependendo da categoria, da forma de encaminhar a campanha, ele nem sempre conseguia o que queria. Ora, como agora aposentado, ele vai ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Então, ele teria que utilizar a sua experiência de luta, e nesse aspecto, eu insisto nessa questão, não devemos ficar esperando. É comum você encontrar um aposentado, eu estou esperando. Não pode, nós temos que ir atrás. Isso significa o quê? Uma discussão técnica de alto nível, e nós temos condição de fazer isso. Seguindo esse raciocínio, Uriel, os financistas, como eu, defendem que há um déficit de 50 bilhões por ano. Por outro lado, os previdencialistas alegam que a Previdência ela inclui a Previdência em si, a assistência social e a saúde. E se todo o dinheiro das contribuições sociais fosse para a Previdência, não haveria esse déficit. Dá para compatibilizar essas duas partes? Aqueles que defendem apenas o aspecto financeiro e aqueles que defendem o aspecto da sociedade, né, o aspecto social da coisa. Eu diria que, lamentavelmente, o movimento sindical não se atém a esse detalhe da discussão se realmente tem o déficit ou não, as saídas que existem para isso. Essa é uma falha que nós cometemos, porque nós ainda temos um movimento sindical, e eu faço essa autocrítica. Nós vamos para uma mesa de negociação na base de nós queremos, mas sem apresentar os argumentos fundamentais. Então, uma empresa tem toda uma estrutura quando ela vai negociar. Ela sabe direitinho que se ela der um percentual X ou Y ou Z, pode prejudicá-la ou não. No caso do sindicalismo, nós não temos essa estrutura. Então é o momento da gente colocar economistas, administradores, técnicos em previdência, de forma que o outro lado, quando apresentar o seu argumento... Contra-argumentar. Exatamente. Tecnicamente. O que não acontece. Normalmente a gente fica, às vezes, no discurso, na constatação de informações que nós recebemos da parte de quem? De quem administra a Previdência. Eu queria pegar um gancho aí nessa colocação do Chagas, muito inteligente. Na realidade, a Previdência não pode ser usada, no meu entendimento, Chagas, para pagamento de passivo social. Tá certo? Acho que esse passivo social que o Brasil tem, em detrimento do índice de pobreza que nós atravessamos, atrelado ao índice de desenvolvimento que precisamos atingir, isso o governo tem que ser tratado com uma rúbrica que não seja da Previdência. A Previdência tem que ser tecnicamente trabalhada para suprir o que a aposentadoria, tá certo, dos trabalhadores brasileiros. Tá certo? Então, acho que nesse aspecto o governo
deixa claro a sua incompetência para gerar todo esse processo de previdência que concerne o trabalhador brasileiro. Né? Eu acrescentaria 2 detalhes, só para não exagerar muito nas discussões.